Estamos na área mais uma vez, queridos alunos, tudo bem? Tudo tranquilo? O professor Lucas está contigo para te fazer uma conversa, para fazer contigo uma conversa sobre o quê? Sobre CML, Fronteira Eficiente e Carteira Ótima, tá? O que vem a ser essa CML, ó? Capital Market Line, ou reta do mercado de capitais, linha do mercado de capitais. Na prática, tu vai entender isso aqui um pouquinho melhor. Isso aqui tem a ver com questão de quê? De escolha de carteira. Como o próprio nome diz, ó, escolha da carteira ótima. Fronteira eficiente de carteira. Tudo isso tem a ver com seleção de ativos. E começa assim, ó. Na verdade, tem a ver que são dois gráficos, tá? Mas deixa eu te trazer o primeiro aqui, que é o seguinte. Vamos ver aqui, aqui. Aqui pode ser, acho que sim, né? Aqui e aqui. Temos aqui um gráfico, tá? E aí, ó, na parte de cima, quanto mais para cima, maior vai ser o retorno esperado. Então aqui é retorno esperado. Bacana. E aqui na parte de baixo a gente vai utilizar risco, né? O risco é conhecido como desvio padrão, que é a medida de risco que é utilizada. Aí olha só. Na prática, o que se pensava até então? Ah, muito importante, tá? Quem trouxe esse conceito aqui foi um cara chamado, ó, Harry Markowitz. Markowitz. O que ele trouxe? Ele trouxe a teoria do portfólio, ou seja, trouxe uma ideia de diversificação, essa é a ideia básica, tá? Por quê? Olha só, como é que acontecia até então? Bom, a gente tinha, historicamente, o retorno de dois ativos, vamos supor, tá? Um primeiro ativo era uma ação. Aí, vamos supor que a ação tivesse aqui, ó, uma ação qualquer, tá? E se a gente fosse analisar um outro ativo, por exemplo, um CDB. O CDB estaria aqui. Aqui, ó. CDB, tá? Aí, olha só o que acontecia. Obviamente, se eu colocasse na ação, eu teria um retorno esperado alto, porque assim, né? Aqui é zero, ó. Eu teria um retorno esperado alto, mas estou correndo um risco alto também, porque eu estou para cá no gráfico em risco, o risco está alto, ó. A minha ação, depois eu vou apagar isso aqui, mas só para deixar claro, ó, está aqui e está aqui. Ou seja, máximo de risco com o máximo de retorno. Em contrapartida, eu tinha um CDB aqui, que me entregava bem menos risco, mas também, ó, bem menos retorno. Me entregava, sei lá, vamos chutar aqui, tá? Não vai ser, deixa eu botar um pouquinho para cima esse retorno esperado, para poder escrever aqui. Então aqui em cima, aqui que ele é retorno esperado, tá? Então aqui, retorno esperado. Aí, vamos supor que o retorno esperado aqui seja, sei lá, 30%, e esse aqui está dando retorno de 10%. Sendo que o risco, o desvio padrão, desse cara aqui, dessa ação, tinha um desvio padrão, sei lá, de 30%. Tirar esse porcento aqui, não vai ficar muito feio, né? Tinha um desvio padrão, um risco de 30%, esse aqui tinha um risco de, sei lá, 7%. Ou seja, se a gente analisar individualmente os dois, ou eu compro a ação ou eu compro CDB. Bacana. Com o CDB eu tenho retorno esperado de 10 com risco de 7, e com a ação eu tenho retorno esperado de 30 com risco de 30 também. Porque aqui é risco, né? Desvio padrão. Desvio padrão. Ou risco. Bacana. Podemos botar só DP, né? Fica mais simples, todo mundo já sabe o que é desvio padrão nessa altura do campeonato. Então, aqui é desvio padrão e lá é retorno esperado. Bom, bacana. Só que cada um desses ativos, a ação tem o seu risco e o seu retorno esperado. CDB tem o seu risco e o seu retorno esperado. Só que isso é menos importante do que o risco de uma carteira, do que o risco de um portfólio. E foi isso que o Markowitz trouxe, teoria do portfólio. Ou seja, ele pegou e trouxe o seguinte, ó. Ele começou a fazer o seguinte, bom, vamos fazer uma carteira constituindo
Nesse meu exemplo eu estou usando só ação e CDB, tá? Mas pode ser vários ativos. Ação e CDB. Vamos constituir uma carteira utilizando esses ativos. Deixa eu apagar isso aqui, que eu vou precisar dessa área toda em branco aqui. Aqui, bacana. Aqui, bacana. Bacana. Aí, quando eu vou construir uma carteira com esses dois ativos, eu posso ter a carteira número 1, a carteira 2, a carteira 3, enfim. Na carteira 1, eu posso ter 60% de ação e 40% de CDB. Na carteira 2, eu posso ter 70% dessa ação e 30% do CDB. Na carteira 3, eu posso ter 80% de ações e 30% em CDB. Enfim, tu concorda que eu posso montar milhares de possibilidades de carteira? 25-75, 50-50, etc, etc, etc. Então, o cara, o Markowitz, trouxe um teste, testou lá, ele falou o seguinte, a partir do teste, tu pode colocar 1000 hipóteses de formação de carteira. Ele chegou na fronteira eficiente, ou seja, ele chegou numa... Vou subir só um pouquinho esse CDB aqui, tirar esses números aqui do lado, aqui, vou só subir um pouquinho para não ficar tão feio o gráfico que eu vou ter que desenhar aqui. Então, ó, ele pegou e chegou numa conclusão mais ou menos assim, ó. E isso aqui, ele chamou de, essa parte azul aqui, ele chamou de fronteira eficiente. Ou seja, o investidor, olha só, aqui era 100% ações. Aqui, 100% somente CDB. E aí ele começa a fazer a composição das carteiras. Olha, um pouquinho de CDB com um pouquinho de ações. Aí aqui no meio estaria 50% CDB com 50% de ações, meio a meio. E assim vai. Aqui, mais ações e menos CDB até chegar a 100% em ações. Aqui, menos ações até chegar em 100% só em CDB. A ideia disso aqui é o seguinte, ó. Todas as carteiras que eu testei, tá? Todas as carteiras que tu vai construir, para tu conseguir o melhor possível da diversificação, devem estar, a tua combinação de carteira deve estar nesta fronteira eficiente. Ou seja, aqui estão as carteiras mais otimizadas possíveis. Aqui, deu. Ou seja, a gente para de analisar somente o ativo A ou o ativo C, no caso ações ou CDB, e passa a analisar o que? Composições de carteira. Aí ele falou o seguinte, ó, bom, deixa eu botar aqui melhor. Assim, mais ou menos assim. Ele falou o seguinte, ó, se tu pegar uma carteira que está aqui, ó, ou seja, que para esse nível de risco aqui tem este nível de retorno esperado aqui, essa carteira não é mais eficiente. Sabe por quê? Para esse nível de risco aqui, tu tem que estar aqui, ó, nessa posição aqui, ó, ou seja, um pouco acima desse retorno esperado. Aí tu consegue ver o seguinte, olha, essa carteira que eu tinha até então, que estava aqui, ó, que tem esse nível aqui de risco, está me entregando esse nível de retorno. E eu deveria estar aqui em cima, segundo Markowitz. Ou seja, a minha fronteira eficiente de resultado diz que, para esse nível de risco aqui, eu tenho que estar nesse nível de retorno. Ou seja, ele criou uma fronteira onde eu enxergo onde é que minha carteira deve chegar de resultado. Essa é a ideia básica. Então, tudo que tiver abaixo da fronteira eficiente, por isso o nome, ó, fronteira eficiente, fronteira da eficiência. Tudo que tiver aqui abaixo é considerado ruim. Aqui acima é impossível de conseguir, com esse nível de risco aqui, por exemplo, ó, esse nível de risco, tá aqui, esse nível de retorno. É impossível com esse nível de risco conseguir um retorno superior. Porque essa aqui é a fronteira eficiente, é aqui onde estão os melhores resultados. E aí os caras chamaram esse gráfico aqui
que é conhecido como fronteira eficiente. Fronteira eficiente. Por que fronteira eficiente? Porque é nessa zona azul aqui, nessa fronteira, onde estão as melhores, as melhores não, as carteiras mais eficientes, as carteiras mais eficientes, ou seja, as carteiras mais eficientes, Opa, foi aqui. As carteiras mais eficientes estão, obviamente, na fronteira eficiente. Ele trouxe uma ideia, então, de diversificação, tá? Ou seja, eu não quero que fique 100% com A. Eu quero que tu diversifique a tua carteira. E aí tu vai atingir resultados conforme, e tu vai conseguir, com a diversificação, diminuir o teu risco, ou seja, vir para cá, claro, diminui a expectativa de retorno, também acho, é normal, mas tu diminui o teu risco também. E se qualquer carteira estiver abaixo da fronteira eficiente, ela está ruim, tem que alterar a tua carteira, a tua diversificação. Essa é a ideia básica, tá? Aí olha só, tu viu que ele vem aqui em azul, essa fronteira eficiente, e aí ela se transforma aqui para baixo em vermelho. Por que vermelho? Porque essa área aqui, olha só, tem aqui, esse ativo, por exemplo, pega aqui um ativo aqui, esse ativo, para esse nível de risco aqui, ele está te dando isso aqui de retorno. Tá errado, porque com o mesmo nível de risco eu subo aqui, e tenho isso aqui de retorno, muito mais. Então, a zona vermelha é a zona que a gente chama, a zona que a gente não vai utilizar da fronteira eficiente, porque a gente só usa, ou melhor, a zona que não faz parte da fronteira eficiente. A fronteira eficiente é essa parte azul aqui somente. Essa é a ideia básica, tá? E os caras chamam esse gráfico aqui de Markowitz de, bullet. Bullet. Quando falar gráfico, o bullet está falando gráfico da fronteira eficiente, gráfico de Markowitz. Por que bullet? Porque bullet em inglês quer dizer bala. Se tu continuar o desenho dela aqui, ela faz um formato parecido com uma bala, com um projétil de uma pistola, tá? Então aqui na fronteira eficiente vai estar quem? É a indicação de quais são as melhores carteiras. É a indicação de qual deve ser a tua composição, quanto a composição, teu nível de risco, onde deve estar o teu retorno esperado. Essa é a ideia básica, tá? Então, diversificação, carteiras eficientes devem estar nas fronteiras eficientes. Bacana. Lembrando, eu poderia ter milhares de composição. O cara simulou milhares e as melhores vão ficar na fronteira eficiente. As piores vão ficar abaixo, tu risca elas. As melhores estão na fronteira eficiente, daí tu vai escolher, frente do perfil de risco. Essa é a ideia básica. Bacana. Aí, o que aconteceu? Bom, esse cara aqui, ele faz o quê? O comparativo entre dois ativos, a diversificação de dois ativos, ponto final. Basicamente isso. Aí, entra uma outra forma de ver isso, que é o seguinte, aqui. Vou até fazer um pouco maior o gráfico aqui. Vamos lá. Aqui embaixo desvio padrão, que é o risco, e aqui em cima retorno esperado e desvio padrão. Bacana. Aí olha só, aqui, falamos aqui então de fronteira eficiente, bacana. Aqui na CML, tá? Ou Capital Markets, ou Market, como queira, Line. Ou seja, linha do mercado de capitais. Olha o que aconteceu. Ele pega e fala o seguinte, a partir de um ativo livre de risco, ou seja, pega aqui, um ativo livre de risco, um risk free. Qual é o risk free hoje no Brasil? Taxa Selic, tá? Então, qual o retorno esperado da taxa Selic? Tu vai pegar lá o retorno da taxa Selic do momento, tá? Sei lá, 12,5, bacana. Então, qual que é o meu risk free? 12,5. 12,5, bacana. Só para, não te preocupa, tá? Eu sei que não é esse a Selic hoje, só para tu ter uma ideia de valor. Risk free 12,5. Então tá aqui, retorno esperado 12,5. Lembrando, aqui embaixo no gráfico é 0. Qual que é, e para cá é risco. Qual que é o risco para eu conseguir 12,5? O ponto tá onde? Tá aqui, é 0.
Por quê? Porque é risk-free, é risco zero. Aí, olha só, o que é essa linha do mercado de capitais? É uma linha que, a partir do risco zero, do ativo livre de risco, vou fazer o seguinte, ó, vou traçar uma linha assim. Imaginemos que isso aqui seja reto, tá? Aí, olha só, essa aqui é a CML, tá? Linha do mercado de capitais. E aí, olha só, lembra aqui que eu te falei da fronteira eficiente? Ela aparece aqui. Sabe por quê? Vamos ver se eu conseguir desenhar certo isso aqui, tá? O que é isso aqui? Ver se eu consigo começar daqui, fazer lá. É mais ou menos assim, né? Então, aqui. Ó, a linha azul é a CML. A linha preta é a fronteira eficiente que tu viu ali antes. O que é fronteira eficiente, Lucas? A gente acabou de ver ali, tá? Mas o que é? É a melhor relação de diversificação, são as carteiras mais eficientes, estão concentradas na fronteira eficiente. O ponto onde a CML toca a fronteira eficiente, o ponto onde a CML toca a fronteira eficiente, aqui neste ponto é o que a gente chama de portfólio de mercado, ou a carteira de mercado. É a carteira de mercado. Ou seja, neste ponto aqui, eu estou com a carteira de mercado. O que quer dizer carteira de mercado? A carteira de mercado é quando eu estou 100% comprado em ativos do mercado. Porque olha só, aqui na CML eu trago o conceito de seguinte, ó, diversificação, tá? Então aqui, vamos diminuir um pouquinho isso aqui, eu preciso de mais espaço aqui. A preta então é a fronteira eficiente. Na CML, linha do mercado de capitais, eu trago uma ideia de diversificação que nem eu estava falando lá na fronteira eficiente. Porém, aqui na fronteira eficiente, eu não falo de uma coisa chamada ativo livre de risco. Aqui eu falo de diversificação. Diversificação com o quê? Com uma carteira de mercado, ou seja, comprado em ativos do mercado, carteira de mercado, mais um ativo livre de risco. Ou seja, o combo que eu vou montar, a carteira que eu vou montar, vai ter um ativo livre de risco, mais uma carteira, mais um percentual da carteira de mercado. E aqui, nesse ponto aqui, onde a CML tangencia a fronteira eficiente, tá? Onde ele tangencia a fronteira eficiente, onde ele toca a fronteira eficiente, é que é o momento da carteira de mercado. Ou seja, é onde eu estou comprado somente em mercado. 0% em ativo livre de risco. Estou só comprado em ações, por exemplo. Só comprado no índice Bovespa. E estou comprado em nada de ativo livre de risco. Aí, olha só. A escolha da carteira ótima, o que é essa tal de carteira ótima aqui, tá? Carteira ótima. A escolha da carteira ótima para o investidor é o quê? É aquela carteira que está em algum ponto da CML, ou seja, está em algum ponto da reta azul, a escolha da minha carteira ótima, está em algum ponto aqui estou na frente, né? Da CML, e é a carteira que traz mais o que? Utilidade para mim. Utilidade para mim. Conforme o quê? Conforme o meu perfil de risco. Ou seja, a minha carteira ótima não é necessariamente a que está na fronteira eficiente, mas sim a que está na CML. Por quê? A CML traz uma ideia de juntar o ativo livre de risco
mais o ativo de mercado. Aí olha só, aqui eu te falei que é onde ele toca, é a carteira de mercado, onde estou comprado 100% em mercado. Aí olha só, quanto mais eu desço para cá, tá? Quanto mais eu desço para cá na escolha da minha carteira, quanto mais eu estou descendo para cá, ó, diminui o meu risco. É óbvio, não é? Não está caindo o azul e quando para cá é menos risco? Não é? Sim. Ó, caindo, a rentabilidade cai e o risco cai, obviamente. Quanto mais para cá eu tiver, menos risco eu tenho, tá? E, obviamente, menor o meu retorno esperado. E maior a minha participação de risk-free, de ativo livre de risco. Por quê? Aqui eu tô com aqui nesse ponto, ó, 100% carteira de mercado. Aí eu começo a diminuir. Ah, aqui é 90 de carteira de mercado e 10 de ativo livre de risco. Aqui é 80-20, aqui é 70-30, 60-40. Aqui mais ou menos, ó, é 50% em mercado e 50% em ativo risk-free, ou seja, risk-free é sem risco. No meio, mais ou menos aqui, dessa descida, é 50% mercado, 50% risk-free. E até que vai 40% ações, 60% risk-free, 30%, 20%, 10% e 0% em ações, porque eu estou 100% risk-free. Aqui é 100% mercado, 100% mercado. E aqui para cima, ó, daqui para cima, ó, eu tô mais que 100% em mercado. Ou seja, estou trabalhando aqui para cima, ó, alavancado. Ou seja, além de estar comprado no mercado, estou alavancando. Estou pegando dinheiro emprestado para alavancar no mercado de ações, por exemplo. Tá? Então, olha só, quando ele fala assim, carteira eficiente, ó, é a carteira de mercado. Teoricamente, é a carteira mais eficiente. Ah, então quer dizer que essa carteira é a carteira ótima? Não. Porque dependendo do teu perfil de risco, tu pode escolher aqui em cima, ó, como tua carteira ótima. Porque a carteira ótima depende do quê? De perfil, ó, da utilidade do cliente, do teu investidor. Mas vai sim estar na linha do mercado de capitais a carteira ótima, tá? Lembrando, qual foi o grande avanço aí da entrada da linha de mercado de capitais? Porque ele colocou a ideia de trazer um ativo livre de risco, o ativo risk-free, a partir do qual sai a linha do mercado de capitais. Quando ela tangencia lá a fronteira eficiente, é um aumento da carteira de mercado, que vai estar comprado somente em mercado, 100% em mercado. Essa é a ideia básica, tá? Depois desse ponto que ele tangencia, eu estou alavancado. Antes, eu estou mais conservador. Essa é a ideia básica, tá? Aí, olha só, fronteira eficiente, o bullet, Markowitz. A ideia é o quê? É trazer onde é que se encontram as carteiras mais eficientes. Daqui para cima é impossível de uma carteira estar, segundo Markowitz, nesse nível de risco. Daqui para baixo a carteira está mal dimensionada, tem que dimensionar melhor, porque nesse nível de risco, se eu estou aqui, ó, nesse nível de risco eu estou aqui com esse potencial de retorno, esse retorno esperado, sendo que eu teria que estar aqui em cima. Essa é a ideia básica, tá? Lembrando que ele faz uma simulação com milhares de carteiras e as melhores se encontram nessa fronteira eficiente, essa fronteira da eficiência. Essa é a ideia básica, tá? Trouxe ideia de diversificação. Já esse cara aqui traz também ideia de diversificação, mas com uma carteira de mercado, mas adicionando o ativo livre de risco. Essa é a principal característica da CML que tem que ter contigo, tá? E lembrando que a carteira ótima vai estar na CML, mas não é porque a carteira... Por que não é a carteira de mercado, então? Porque depende da utilidade, do perfil do teu cliente. Daqui a pouco ele não quer ficar 100% em mercado. Eu quero alavancar isso, eu quero mais. Então a carteira ótima dele vai estar lá em cima. Ou, não, 100% de mercado é muito arriscado para mim. Quero um risco mais baixo. Porque essa carteira 100% de mercado tem esse aqui de risco, ó. O desvio padrão está aqui no meio. Ele quer menos risco, então ele vai estar por aqui mais ou menos. Essa é a ideia básica, tá? Então, ó, CML, reta mercado de capitais, que trouxe a ideia de trazer um ativo livre de risco na hora de compor a tua carteira. Fronteira eficiente,
que é a melhor composição das carteiras, da diversificação, a melhor a utilização mais eficiente das diversificações e a carteira ótima, que é aquela de acordo com a utilidade, com o perfil do teu cliente que vai estar na linha do mercado de capitais, na reta do mercado de capitais, tá? Bastante tranquilo, melhor, não é tão tranquilo isso aqui é meio chatinho, mas ó, acho que deu para entender, né? Bastante. A ideia básica é o quê? Fazer bastante exercício para tu conseguir entender isso aqui bem, tá? Então, ó, beijo, foi lindo, tchau!